Salve, salve, semelhante! Agradeço pelo interesse em assistir esse vídeo, onde pincelarei alguns conteúdos culturais e artísticos relacionados à imagem de Deus e do Natal. Será que isso é polêmico? Se você não me conhece, eu sou professor de arte, atuo na rede pública e meu nome é André, embora eu prefira ser chamado por DX, nome artístico, sabe? E nesta pincelada eu quero compartilhar contigo 3 coisas. A primeira, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A segunda, que o Natal tem origem pagã e não cristã. E a terceira é como a figura de Deus ela tem sido retratada na história da arte. Caso você não esteja atônito com a minha alegação, é bem possível que você já saiba que Jesus Cristo, de fato, o Messias prometido, não nasceu no dia 25 de dezembro, como alguns comemoram até hoje. A questão é que na Bíblia, o documento oficial do cristianismo, é possível ler claramente que a época verdadeira do nascimento de Jesus não corresponde ao mês de dezembro. Isso não quer dizer que você deve abominar esta festividade daqui em diante, não. Não é meu objetivo que vocês saiam por aí disseminando ódio, gerando discussões desnecessárias com seus parentes por causa desta data. Por isso, me deixa apenas fundamentar o que diz. Aí vocês escolhem o que fazer com essa informação, ok? De acordo com o livro de Lucas, nos capítulos 2, dos versos 6 a 8, o nascimento de Jesus acontece numa noite em que pastores tomavam conta de seus rebanhos a céu aberto, ou seja, eles estavam lá com suas ovelhas, nos campos, nas colinas, coisa que geralmente não acontece em dezembro. Afinal, naquela região é inverno. Neste período do ano chove muito e faz frio. Sendo assim, alguns estudiosos apontam a data do nascimento de Jesus mais próxima do mês de outubro para nós. Esta hipótese é percebida a partir da gestação de Maria e de sua parente Isabel. Em Lucas também, no capítulo 1, versos 23 a 25, a Isabel engravida de João Batista no final do mês de Tamuz, de acordo com o calendário judaico. 6 meses depois, é Maria quem engravida. E assim, João nasce no mês de Nissan e 6 meses depois nasce Jesus no mês de Etanim. E em verdade vos digo que isso não aconteceu no primeiro ano depois de Cristo. Porque acontece que o nosso calendário, esse que a gente segue, decorreu de um erro de cálculo. Do nascimento de Jesus, na verdade, ficou para o ano de 6 antes de Cristo. Mas espera aí, se o Natal significa nascimento e o nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro, quem diabos nasceu nessa data? Para responder isso, precisaremos voltar lá para a Idade Antiga, na Mesopotâmia, mais precisamente na cidade de Babilônia. Nesta região havia o culto politeísta, daí surgiu o termo paganismo para definir a prática dos povos que adoram vários deuses. Um destes deuses mesopotâmicos era chamado de Tamuz, exatamente o mesmo nome dado ao 10º mês do calendário judaico, mas não se confunda. Conta-se que após o dilúvio, um dos 3 filhos de Noé teve um filho denominado Nimrod. Nimrod, portanto, era neto de Noé. Este fundou diversas cidades e também mandou erguer a famosa Torre de Babel. Como se isso não bastasse, Nimrod matou seu próprio pai e casou com sua mãe, Semiramis, uma sacerdotisa posteriormente divinizada pelo seu povo. Vendo isso, o tio de Nimrod, chamado Sem, de onde surgiu os povos semitas, executou seu sobrinho. Acontece que Semiramis, inconsolada, forja uma gravidez e assim dá à luz ao Tamuz, dizendo se tratar da reencarnação de Nimrod. E é a partir daí que passou-se a comemorar o nascimento de Tamuz no dia 25 de dezembro, onde a Babilônia ficava toda enfeitada de pinheiros, uma árvore que é bem estimada na região e continua sendo utilizada até hoje nas festividades natalinas. Mas isso não é tudo. O culto à imagem de uma mãe com seu filho se espalhou por diversas culturas e não é vista só na Babilônia, com Semiramis e Tamuz, mas também no Egito, com Ísis e Horus, na Grécia, com Afrodite e Eros, ou Vênus e Cupido, conforme os romanos. Não é à toa que em Roma, o berço da Igreja Católica, a idolatria pagã se converteu no culto da Virgem Maria e do menino Jesus. Estranho, não é? E ainda por cima, o imperador romano Constantino estabeleceu no 4º século, depois de Cristo, é claro, o Concílio de Nicéia, onde uma assembleia de bispos discutiram sobre alguns assuntos, entre eles a aceitação de Maria como comediadora entre nós e Deus. Curioso.
E é na busca por este tipo de curiosidade sobre arte e cultura que eu costumo reunir alguns conhecimentos para compartilhar com meus alunos. Certa vez, em uma aula sobre a Idade Média, uma estudante me questionou se eu sabia quando Jesus começou a ser retratado como um homem branco, loiro e de olhos azuis, sabendo que na verdade ele é lá do Oriente Médio e a estética lá é diferente dessa apresentada. Na época, eu não tinha nenhuma resposta pronta, o que me fez pesquisar e inclusive adquirir o livro Figuras de Deus, a Bíblia na Arte, de Dominique Ponot. Aqui, o autor reuniu e discorreu sobre cerca de 70 obras de arte separadas em 20 temas bíblicos. Com esta catalogação, que vai da Idade Média à Contemporaneidade, eu separei algumas imagens para mostrar para vocês. No livro, não há manifestações de arte paleocristã, que se refere aos artistas cristãos dos primeiros séculos da era atual. Assim, o registro mais antigo aqui é de uma iluminura do século XI, que mostra a criação de Adão por um Deus com aparência humana, de pele clara e cabelos castanhos. Antes deste período, houve diversas representações de Jesus em afrescos e mosaicos também. Na internet, por exemplo, podemos encontrar ícones bizantinos, lá por volta do século VI, que representam um Salvador com cabelos e olhos em tons castanhos. Esta estética europeizada segue por anos e ainda pode ser notada nas pinturas de Duccio e Giotto do fim do período gótico. Contudo, Frade Angelico, anos depois, pintou anjos, Virgem Maria e até mesmo o Menino Jesus com cabelos claros, loiros, me levando a crer que o embranquecimento de Jesus se deu na região ali da Itália, no período que denominamos de Renascimento. De lá para cá, vemos que a figura varia de acordo com os padrões de beleza da sociedade que produz sua imagem. E sendo o Brasil um exímio importador de cultura estrangeira, não é à toa que se propagou muitas imagens de um Jesus europeu. Entretanto, nosso país, assim como os outros, também representou as figuras divinas com uma identidade nacional. Esta informação não está neste livro, mas a pintura barroca de Mestre Ataíde é um dos exemplos da estética mestiça brasileira. Porém, este é um assunto para outra pincelada. Joia? Beijos, abraços e fica na paz.